Bom dia, João Bocaleto. Eu tô te ouvindo muito baixo. Você já sabe onde eu tô, né? Tô aqui na Praça 15. Tá me ouvindo bem, João? Tô te ouvindo Estamos aqui bem. na Praça 15, ó, perto do Marco Zero, Fonte Luminosa. Aí quando a gente foi entrar ao vivo, começou o som aqui, que é até bonito, até legal, né? A ponte funciona, ó. Mas eu não sei como é que tá o áudio. Qualquer coisa a gente vai um pouco mais para frente. E nós estamos aqui, ó, na Praça 15, no centro de Ribeirão Preto, para poder fazer o programa especial de comemoração aos 166 anos da nossa cidade. Então, por isso que a gente começou aí com imagens antigas e com o hino de Ribeirão. Eu vou dar uns passos para frente aqui, viu, João? Antes de apresentar o convidado que está aqui para falar um pouco para a gente sobre a história de Ribeirão Preto. Tá com você, João. É isso aí, Ricardo. Hoje o episódio é especial de aniversário da cidade de Ribeirão Preto. Estamos aí no centro, no Marco Zero da cidade, começando o nosso programa. E, Ricardo, você tem um convidado especial aí, né? Que vai contar pra gente um pouco da história de Ribeirão, né? Exatamente, João. Você sabe que é muito legal. A gente gosta muito da história de Ribeirão. E a gente gosta também muito de quem estuda a história de Ribeirão, escreve sobre a história de Ribeirão. A gente tem na nossa memória o grande Rubens Cione, né? Que vai ser até nome de parque aqui em Ribeirão Preto. Mas também temos aqui comigo o professor Lages. Falou em alguém que já escreveu sobre Ribeirão, pesquisou Ribeirão, descobriu como é que essa cidade começou. Está aqui o professor Lages. Então, eu quero agradecer muito, professor, mais uma vez a gentileza da sua presença aqui no blog. Bom dia, estamos aqui junto, perto do Marco Zero. Mas você vai me explicar que esse Marco Zero aí não é bem o Marco Zero, né? Bom dia, professor. Bom dia, Ricardo. Bom dia, João. É um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês aqui no blog Calçadão, né? É só convidar que a gente está presente, né, querido? Ainda mais numa data como essa, né? Véspera do aniversário de Ribeirão, eu acho que é uma data que sempre te toca muito, né? Porque eu não sou historiador, sou um amante da história e das histórias que vocês produzem, né? Que vocês pesquisam. Sempre te toca muito o aniversário de Ribeirão? É uma cidade que mexe com você, por isso que parte do seu trabalho, da sua pesquisa é feita sobre Ribeirão Preto? Exatamente. Eu sou mineiro, né? De nascimento, mas cheguei aqui em Ribeirão nos anos 80 e me identifiquei muito com a cidade, né? Tomei Ribeirão como minha segunda cidade natal, estudei a história. Aliás, a minha dissertação de mestrado, a minha pesquisa de mestrado na Unesp foi justamente sobre a formação da cidade, né? E de lá para cá a gente não largou mais isso, né? É que nem o Unicarne, como se diz, está sempre junto, sempre falando, contribuindo, debatendo. E nesse período, como você falou, né, de junho, a gente sempre é convidado, sempre requisitado muito aí pelos meios de comunicação, pelas escolas, principalmente, né? Para estar junto aí, né, falando um pouco sobre a cidade, sobre sua história, sobre a perspectiva histórica, não só do passado, mas também a projeção para o futuro, né? Legal. E antes de você começar a falar um pouquinho aqui, a gente está de frente para o Quarteirão Paulista, Teatro Pedro II, estamos aqui na Fonte Luminosa. Eu sei que você trouxe, foi o seu último livro, né, escrito, né? Exato. Ribeirão Preto Revisitada. Ribeirão Preto Revisitada, a gente lançou em 2016, né? E, na verdade, é uma verdadeira resenha histórica, porque a pesquisa minha propriamente é uns 3 ou 4 primeiros capítulos, né? E o restante é mais uma revisão bibliográfica da história de Ribeirão Preto, a partir do que já foi pesquisado, já foi produzido aí por muitos outros colegas historiadores, pesquisadores, né, sobre a nossa cidade. Muito legal. E, João, a gente tem esse livro faz parte da Biblioteca do Calçadão, e a gente tem esse livro como referência. Quando a gente quer escrever algum artigo que fala sobre a história, a gente busca ali no professor Lages, busca no Rubens Cione, busca em quem produziu conhecimento para essa cidade, João. Ô, João, daqui a pouco eu vou pedir para você fazer uma pergunta para o professor, mas eu quero aqui mostrar de novo aqui, ó, a Fonte Luminosa, tocando uma música, lugar legal, bacana, histórico de Ribeirão Preto, e ali tem uma placa escrito Marco Zero. Mas eu quero perguntar para o professor lá, porque eu até gravei um vídeo aqui na Praça 15, dizendo que ali era o Marco Zero, e o Lages me ensinou que realmente está escrito Marco Zero ali, mas o Marco Zero real não fica bem aqui, fica próximo, né? Sabe exatamente o local? Fala aí para nós, Lages. Exato, o Marco Zero é porque, na verdade, existiu aqui, exatamente nesse local onde nós estamos aqui, Ricardo, daqui até a Fonte Luminosa, existiu aqui a antiga capela, logo depois, matriz de São Sebastião, né, do Ribeirão Preto. E a história tradicional vai dizer justamente que a cidade cresceu em torno dessa igreja. De fato, o arruamento, o traçado das suas primeiras ruas e travessas foi em torno da igreja. Então, a igreja, vamos dizer assim, serviu como referência para o traçado urbano da cidade, né? A Tibiriçá, né, que corta exatamente aqui, não corta a praça, ela é interrompida aqui, a General, a Duque, tudo isso aí foi traçado em torno da igreja, então a igreja como referência. Agora, os primeiros moradores, o núcleo inicial aí, né, de moradias, um pequeno comércio, na verdade se localiza lá onde é hoje o Palácio Rio Branco, na sede da prefeitura, né?
Ali é que tudo começou, na verdade. Muito antes da construção da igreja, já existia lá também uma capelinha, né? Uma espécie de um largo também, de casas ao redor dessa capelinha. Então foi lá que a coisa começou, né? Agora, oficialmente, com a construção da igreja, com o arruamento aí da área central, foi em torno aqui da Praça 15. Né? Antes da gente falar um pouquinho sobre o Quarteirão Paulista, você falou sobre o início de Ribeirão. Então, houve uma doação de terras para a igreja nesse local aqui, Entre Rios, né? Mas antes disso, se tentou fazer uma doação de terras ali no bairro, perto do Ribeirão Verde. Palmeiras. No bairro das Palmeiras. Pelo menos, acho que 10, 12 anos antes do que aconteceu aqui. Eu sei que você conta isso na sua obra. A gente pode considerar que lá é o início de Ribeirão ou não, aqui? Como é que é? Tem essa polêmica, professor? O pessoal de lá reivindica isso? Eu acho que não chega a reivindicar, não, né? Mas a história diz exatamente isso. A primeira tentativa. E era muito comum isso na época. Os fazendeiros se cotizavam, faziam uma vaquinha de terras, né? Fazia pequena doação de glebas à igreja, para a igreja, né? A igreja recebia, oficializava essa doação e autorizava a construção ali de uma igreja, de uma capela. A primeira tentativa nesse sentido foi lá realmente no bairro das Palmeiras, né? Mas por que não foi para frente? Por que gorou esse objetivo lá? Porque toda essa região aqui estava sob júdice. Era uma disputa de terra que já vinha de muito antes entre duas famílias de batatais, os Reis de Araújo e o Dias Campos. E isso nunca se resolvia. E lá era o principal ponto dessa disputa. Então a igreja não quis, entrar nessa não quis botar a mão na cumbuca, como se diz, né? Pô, vai receber um negócio que depois pode ser retirado. Sim. Por isso que a igreja não autorizou, mas mesmo assim fizeram a capelinha lá e tal, mas Sim. não era nada oficial, né? Com a dificuldade lá das Palmeiras, muitos desses proprietários que tinham terras lá tinham aqui também, né? E resolveram então iniciar o mesmo movimento aqui, com essas doações, né? Então 6 fazendeiros aqui dessa região da chamada Fazenda do Retiro, que ficava ali além do córrego do Retiro, e outros aqui da Barra do Retiro, que é essa região entre os dois córregos, né? Se reuniram, fizeram um movimento de doação para a igreja recebeu, autorizou e demarcou essa área aqui, e a princípio, Ricardo, era uma área muito maior do que simplesmente a Praça 15. Essa área que, vamos dizer assim, a área do patrimônio é toda a área central, pega as 4 avenidas. Tá? A Jerônimo Gonçalves, a Independência, a Francisco Junqueira, 9 de Julho. Que legal. Seriam as balizas de referência mais importantes. Aí, para 9 de Julho, não é exatamente a 9 de Julho, é um pouco para lá, um pouco para cá, é meio irregular. Essa divisa do patrimônio, como era chamado, patrimônio da igreja. E dentro desse patrimônio, o fabriqueiro na época, né, que era o nome que se dava ao zelador dos bens da igreja, ele acabou demarcando essa área aqui para a construção do templo. Essa área vinha aqui desse monumento aqui do soldado constitucionalista, né? Uhum. Né? Que é bem mais antigo, obviamente, sim, depois da bem depois, né? O monumento aqui. Mas essa área onde foi localizada a igreja ia daqui até a prefeitura. Olha então só. Você percebe que não tinha aquele quarteirão ali onde tem um museu de arte de Ribeirão Preto, não havia, era tudo terra da igreja. Terra da igreja, até chegar na prefeitura, né? Que legal, tem até o pessoal aqui, ó. Estão querendo uma aula aqui do professor Laje sobre Ribeirão Preto. Pode ficar à vontade. E eu vou passar a pergunta para o João, mas antes disso, você está falando da igreja original, da capelinha que foi aqui, mas depois acabou, na virada do século XIX para o XX, acabou indo lá para onde é a catedral. Sim. Isso aconteceu por quê, professor? Porque aqui nessa região começou a se tornar uma região popular de comércio, o pessoal que vinha, que descia ali da estação Mogiana, começou a ocupar esse espaço e a igreja foi colocada lá para cima, uma coisa assim, daqui até a 9 de julho foi uma elitização da elite ribeirão-pretana que foi subindo em direção a 9? Começou lá remotamente a subida aí para, como é que se diz? Para a Zona Sul. Tá. Já começa no início do século XX, né? O Ricardo, a gente está fazendo até uma brincadeira, mas na verdade é o seguinte, a construção da igreja aqui é de uma época assim ainda muito primitiva da história de Ribeirão Preto, né? Desde antes que Ribeirão era uma vila, era uma freguesia e tudo mais. E nós estamos esquecendo de falar uma coisa. Aos fundos da igreja, parece que exatamente aqui onde nós estamos, era o cemitério, né, meu querido? Já ouvi falar disso. Inclusive, essas árvores aí, dizem que era o portão do cemitério. A entrada do cemitério. Olha aí. Então, observa. Aí, ó. Então, você observa o seguinte, de repente você tem um cemitério no centro da cidade, esse negócio meio esquisito. Onde a gente está pisando, inclusive. Então, veja, você tem aí, né, no início do século XX, nessa passagem do século, como você falou, Ribeirão aí já está na época do café, já está entrando naquele período de expansão econômica, né? Isso aqui virou um mar verde de café em tudo quanto nos seus arredores todos aqui, né? E essa igreja acabou, assim, não era tão antiga, ela não tinha 40 anos, vamos dizer assim.
mas acabou e o cemitério nos fundos, né? Ficou parecendo uma coisa deslocada, um negócio meio estranho, esquisito, né? Um mostrengo, vamos dizer assim, né? E não havia um movimento na época de preservação de patrimônio, né? Hoje nós temos um movimento forte, naquela época não. Então, esse negócio está fora do lugar, então vamos demolir, vamos acabar. Inclusive, parece que o material de construção que foi utilizado nessa igreja foi tão ruim que as torres caíram rapidamente. Olha só. Você tem as últimas fotos dessa igreja sem as torres. Parecia mais, tinha voltado a ser uma capelinha. Uma capelinha. Porque não era mais, né, continua uma matriz e tal, mas né, Sim. sem as torres. E por aí você tem já a construção de casas, né? O Quarteirão Paulista é bem posterior à demolição da igreja, né? Sim. É de uns 20, 30 anos depois. Mas, de qualquer forma, você já tem ao redor aqui, dessas ruas, a construção de casas mais suntuosas, né? A elite cafeira começa a se localizar na cidade também. Se tornar urbana, né? Urbana, e ela queria mostrar aquela face mais urbana, mais intelectual, mais cultural. Então começou essas construções de casas mais, vamos dizer assim, inclusive algumas até, vamos dizer assim... Uma remanescente aqui do Camilo de Matos, sim, né? Esse estilo aí. É um pouco posterior, mas você tem outros prédios aqui na região que já imitam. E aí subiu lá para onde é a catedral. Diz que é de 1900, 1901, né? Por aí que vai acontecer isso. A catedral é inaugurada um pouco mais tarde, mas a catedral, ela não é a catedral ainda, é a matriz. Depois, quando Ribeirão passa a ser sede de uma diocese, que vira a catedral, né? Mas a igreja é demolida aqui da Praça 15. Legal, João. Muito bom receber aula de história. A história de Ribeirão Preto, a cidade que a gente ama e a cidade que a gente defende, né, João? O blog Calçadão surgiu para fazer mídia alternativa na cidade de Ribeirão Preto. Manda aí a sua pergunta, a sua curiosidade aí pro Lages. Vamos tentar ver se a gente ouve. É isso aí. Vocês estão me ouvindo aí, Ricardo? Estamos te ouvindo. Pode falar. Beleza. Muito bom ouvir o professor Lages. Inclusive, quando ele fala da área da igreja, né, o que era da igreja, até hoje a gente tem o laudênio no centro da cidade. Então, quando se compra ou vende um imóvel aqui no centro, você ainda tem que pagar uma porcentagem para a igreja, inclusive. E é o que ele falou, o laudênio é pago em uma vasta região, não é só ali ao redor da igreja, não. É quase o centro todo, né? E ô, Ricardo, eu queria saber com o professor se ele tem conhecimento da história antes da vinda dos portugueses ali. Se ele sabe se aqui na região tinham comunidades indígenas, quais etnias indígenas tinham aqui na região, se era ponto de passagem, se não era, porque eu sei que tem o Rio Pardo aqui, e é um rio grande até da região, então com certeza alguma coisa devia ter, não? Isso aí, tá com Lages. Ô João, você lembrou do laudêmio, né? Eu moro aqui no prédio ao lado, né? No Guaratuba. Paguei laudêmio quando fui comprar meu apartamento aqui, né? Então, é uma tradição que se mantém até hoje, né? E é exatamente uma taxa, um imposto pago para a igreja, porque ela que era proprietária de tudo isso aqui, né? No início. Mas voltando à questão das origens mais remotas, né? Realmente, muito antes da chegada do homem branco nessas regiões aqui, você tem a presença indígena, né? Os índios caiapós, né? Que pertenciam àquele tronco linguístico que nós chamamos de Gês ou Tapuias, né? Que são os índios do interior do país, né? Você não tem aqui em Ribeirão Preto, propriamente, descobertas de vestígios da presença indígena, mas em cidades muito próximas aqui, como São Simão, como Serrana, como Monte Alto, você tem, inclusive, museus que apresentam peças, né, muito interessantes da cultura indígena caiapó da nossa região. Agora, por que talvez a gente não tenha uma lembrança muito forte aqui, mais próximo da gente, né, aqui em Ribeirão Preto, a gente não tem uma lembrança muito forte desses indígenas, dessa população mais primitiva? Porque você sabe que a colonização se fez através, inclusive, do extermínio dos povos originários, né? Então, essa nossa região aqui, ela foi palco também daquelas entradas, daqueles movimentos sertanistas, que posteriormente foram chamados de bandeiras, né? Já praticamente nesse século que as bandeiras ficaram sendo conhecidas como bandeiras. Mas eram movimentos de extermínio indígena, de apresamento, como se diz, desses índios, para que eles fossem mandados para o litoral como escravos. Então, até antes da escravidão negra, Ricardo, nós tivemos muito forte, no período colonial, a escravidão indígena, né? Tradição de São Paulo, inclusive. Sim, principalmente para o litoral paulista, São Vicente, aquela região, né? Então, observem que a população indígena que havia em nossa região, ela foi exterminada, dizimada,
ou esses índios tiveram que fugir dessa região para regiões mais distantes do interior, né? Então, você tem, né, lembrou do Rio Pardo, né? Você tem aqui a antiga estrada que ia de São Paulo até Goiás, chamada Estrada de Goiás, né? Que foi exatamente uma dessas vias de penetração que esses sertanistas utilizaram no primeiro momento para esse apresamento e escravização dos índios, e depois para a descoberta das minas de ouro lá em Goiás, Mato Grosso, etc. Legal. Olha, eu vou... Como é que você chama? Adalberto, faz uma pergunta pro Lages aí. Fala, meu querido. É verdade que teve um cemitério ali na 7 de setembro, ali. Na praça? É. Não sei se vocês ouviram, ele perguntou, Adalberto perguntou se teve um cemitério na 7 de setembro, na atual praça. Essa coisa do cemitério é muito... legal. O pessoal fica curioso para saber. Pô, o cemitério no centro da cidade, que estranho, né? Não, mas eu não sei, no começo da cidade. Mas veja, o primeiro foi aqui. Observe que o segundo cemitério foi onde está a catedral. E por que tão perto assim? Observe que isso aqui logo lotou. A população crescendo muito rapidamente, não tinha espaço para enterrar mais gente. Então houve o segundo cemitério, onde é hoje a catedral, naquelas imediações, e um terceiro, que é esse que eu estou falando, que é lá perto da praça, como é que chama aquela praça lá? 7 de setembro. 7 de setembro, né? Pegando o final daquela praça até um pouco além da Avenida Independência. Olha só. Ali nós tivemos o terceiro cemitério. E só depois é que nós tivemos, já bem no finalzinho do século XIX, parece que em 1896, a inauguração do cemitério da Saudade, dos Campos Elíseos. Legal. Tem mais de 100 anos, né? É isso aí. Tem mais de 100 anos. Obrigado, viu, Adalberto, pela participação, viu? Aí, ó, o pessoal aqui, ó, ô João, tomando aula de história. E aí, para terminar, pra gente agradecer o papo aqui do Lages, eu quero perguntar uma coisa que eu sempre pergunto pro Lages, que é a questão da história de Ribeirão Preto na rede municipal de ensino, porque eu acho muito importante, né? Os alunos, os estudantes, aprenderem a história da própria cidade. Lages, faz parte do currículo escolar a história de Ribeirão. Eu sei que você, inclusive, dá palestra, participa das escolas. É fundamental, né? Que a nova geração de Ribeirão Pretanos conheça a história da cidade, inclusive para saber por que nós estamos assim hoje, né? Uma cidade excludente, uma cidade onde a gente ainda necessita pegar uma grande parte da população e dar a ela a cidadania, o pertencimento a essa Ribeirão Preto que a gente tanto gosta, né, Lages? Ricardo, se a gente estuda história do Brasil, e aí quando fala história do Brasil, a gente até toca um pouco na região de Ribeirão Preto, quando fala do café, por exemplo, do coronelismo, né? A gente estuda a história da França, quando estamos lá na Revolução Francesa, Revolução Americana, Independência, enfim. Por que não estudar a história do lugar onde você nasceu, onde você vive, onde você tem sua família, trabalha, estuda, etc., né? E é isso que você falou, quer dizer, você, para entender por que a cidade está assim hoje, é muito importante ter um conhecimento da sua história, do seu desenvolvimento, das suas fases, né? Até chegar no momento que a gente está vivendo hoje. A pergunta que você fez, né? Se as escolas dão o devido valor ao conhecimento, ao estudo da história da nossa cidade. Olha, muito recentemente houve uma preocupação grande em relação a essa questão, né? Então, a história de Ribeirão Preto faz parte do currículo, né, das escolas, tanto a rede municipal de ensino, a rede estadual, a rede privada também, né, tem tido uma preocupação muito grande. Você tem formações em que os professores participam, né, e chamam, inclusive já estive em formações, tanto na rede pública, na rede privada, né. Você tem convites que são feitos para mim com muita frequência nas escolas. Segunda-feira mesmo vou estar no Walter Ferreira falando com os alunos do segundo ano do ensino médio, né. Você tem, por exemplo, uma preocupação também muito grande com essa questão do patrimônio cultural, histórico da cidade, que está muito ligado à questão do conhecimento da história, né? Então, você tem, assim, por parte, principalmente dos professores da área, professores de história mesmo, geografia, professores de educação artística, né? De artes. Então, tem trazido, sim, os alunos aqui para a região central, para conhecer, né, onde tudo começou, toda essa discussão que nós estamos fazendo aqui, né? Fundamental. É fundamental. E é uma questão de cidadania, quer dizer, você, para saber a situação que a cidade está vivendo hoje e das possibilidades que ela tem para ser uma cidade mais igualitária, mais justa, né, com melhor distribuição de riqueza, com atendimento mais eficaz assim, às demandas, né, de saúde, de educação, de segurança, enfim, você tem que ter um conhecimento prévio de como essa cidade evoluiu até chegar aos dias de hoje. Exatamente. Ô, João, a gente vai agradecendo aqui. Eu quero pedir para o Lages mostrar mais uma vez o livro. O pessoal encontra na Amazon, encontra nas livrarias. Como é que vai para conseguir? Por enquanto, só no nosso blog. Ah, legal. Então, quem quiser ter acesso, é só colocar lá o www.professorlages.com.br. Você vai ter não só o Ribeirão Preto Revisitada, mas também outros livros que nós já lançamos aí, inclusive a minha
dissertação de mestrado está lá também. Maravilha, ó, e eu recomendo, viu? É um livro que eu tenho lá naquela mini biblioteca que aparece ao fundo quando eu faço programas ao vivo lá de casa. O livro do professor Lages, Ribeirão Revisitada, consta lá dessa biblioteca e eu recomendo. João, quer fazer mais uma pergunta? Podemos despedir aqui do Lages, só. O João quer perguntar. Peraí, que não sou eu que quero fazer uma pergunta. Quem quer fazer uma pergunta é o Roberto. Roberto Barros aqui, ó. Mandou um Lages. Uma pergunta, no caso do cemitério, como eram feitos esses cemitérios? No caso, a estrutura usada, pergunto isso para saber se poderia ter contaminação do lençol freático. Isso aí já linka com o nosso próximo assunto aqui no programa de hoje, hein? Ele quer saber se cemitérios antigos, antes da saudade, podia ter contaminado o lençol freático, tinha alguma preocupação com a questão sanitária. Ô João, é o seguinte, o João fez Roberto, é o seguinte, não havia nenhuma preocupação com essas questões, né? Tanto que você teve origem na Europa, mas depois se espalhou por todo o Ocidente, né? Você tem aquela política higienista muito forte, né? Que vai interferir diretamente não só no traçado urbano das cidades, mas inclusive na localização das populações, né? Então, ao mesmo tempo que você tem essa tendência de tirar os cemitérios da região próxima das habitações, das moradias, né? E aí era inconcebível você ter um cemitério em pleno centro da cidade, né? Você tem também, como parte dessa política higienista, tirar a população mais pobre do centro da cidade e colocá-la além rios, né? Essa expressão, inclusive... É mais ou menos como colocar o CETREM lá no Salgado Filho, é isso? Exatamente, é a mesma coisa. Não cabe, né? Quer dizer, a elite não vai concordar, ela não vai se adaptar, por exemplo, à população de negros, pobres, né? Junto com ela. Aliás, a própria Praça 15 aqui já foi um palco de discriminação racial muito forte. Já tem historiadores que já pesquisaram sobre isso, já escreveram muito sobre isso, né? Como é que os pretos eram simplesmente expulsos daqui, como arruaceiros, como alguém que não podia conviver com os brancos, enfim, né? Então, veja que essa questão que você levantou dos cemitérios acabou nos levando a pensar numa perspectiva até mais ampla dessa questão da política higienista aí do início do século XX, né? Muito legal. Ô, João, eu ficava aqui 2 horas conversando com o Lages, porque história é uma das coisas que eu mais gosto. Eu sou químico, mas eu sou um professor de história frustrado, porque não consegui fazer, né? Fui fazer química, né? Eu amo a química, mas tenho um namoro muito, muito legal com a história, e sempre que é possível trago aqui o Lages, para ele poder dar essa aula pra gente, né, João? Muito legal. É isso aí, Ricardo. Eu coloquei aqui embaixo o site do professor Lages, para quem quiser ter acesso ali ao livro do professor Lages. Então já está aqui para quem quiser, é só entrar nesse site que está na tela. Muito obrigado, professor. Eu acho que foi uma aula aí para a gente começar o nosso programa de hoje. E só antes de dar um tchau pro professor, eu queria ler os comentários do pessoal aqui. Vai ler os comentários aí. Depois eu me despeço aqui do Lages, que ele não tá te ouvindo, viu, João? Mas aí eu me despeço dele aqui, tá? Passa os comentários aí. Vamos lá, ó. O Robertão, que já falou lá, mas antes ele tinha mandado essa. Bom dia, calçadistas e calçadetes. Estou aqui colado antes mesmo de iniciar, então isso foi antes do começo do programa, mas marcando presença no melhor programa de política do sábado. Saudades de todos e todas. Sucesso, João e Ricardo. A Jéssica Leite mandando aqui um bom dia, um parabéns, Ribeirão e Calçadão. O Carlos Souza também mandando um bom dia. Maria Rita Alves Lemes mandando um bom dia. E falando que admira muito o nosso trabalho aqui, ou o trabalho do professor. A Cláudia Santos mandando um bom dia. A Dimelin Ferreira mandando um olá, bom dia. Aí o Robertão volta aqui mandando acho que é um Viva o Lages, né? Ou Viral o Lages, pelo visto. E muito bom, referência histórica. E depois veio aquele comentário que eu já pus na tela para a gente comentar sobre a questão dos cemitérios. Então, é isso aí, Ricardo. Tá com você a bola. Vou me despedir do Lages aqui, professor. Obrigado mais uma vez. Você sabe que é sempre um prazer te receber aqui, ser parceiro nosso do blog. E continue na sua trajetória aí, que quem sabe pode aparecer mais livros. E quanto mais informação de Ribeirão, mais a gente gosta. Ô, Ricardo, foi um prazer estar esse papo tão gostoso aqui com você na véspera do aniversário de Ribeirão Preto, falando de Ribeirão Preto, falando da história da cidade, né? E sempre uma alegria muito grande estar aqui no Blog Calçadão, né? E já é uma referência de uma mídia popular e democrática para nossa cidade. Parabéns para todos vocês aí, viu? Legal. E parte da história recente de Ribeirão, dos últimos 8 anos, encontra no Calçadão também. Quem sabe um dia a gente faz uma parceria e escreve um livro junto. Pois é. Calçadão e Lages. Ó, tá fazendo um convite aqui já, hein? Lages, obrigado. A história do Calçadão. Falou, gente. Um abraço. Valeu. Um abração. Tchau, professor. É isso aí, Ricardo. É isso aí. Tivemos uma aula agora aí com o professor Lages. E... Ricardo, acho que está terminando de despedir ali. Um segundo.